Quando o instinto se libera a psicologia, surge o instinto de posse, essa ideia de posse, que é característica da primeira fase de amor nosso. É quando o amor começa a ser treinado em nós. A Joana traz características dessa fase do amor. Nessa fase, como é a fase do prazer-sensação, não basta ser só um prazer sensorial, da sexualidade, de comer, da sexualidade, de comer, de dormir muito, de guerrear, de vencer o outro, de dominar fora sem precisar dominar dentro. Isso não necessariamente é só um prazer-sensação, ele tem que ser imediato. Tem que ser na hora que eu quero, eu não posso adiar isso. Então eu preciso dessa satisfação imediata, o gozo de agora, que é diferente da nossa proposta espírita, que é adiar os prazeres, sacrificando, para ter uma felicidade perene depois. Mas não é um adiamento neurótico, castrador, de reprimir. É adiar esse prazer com contenção, com equilíbrio, com processo de educação espiritual, criativa, para liberar essa psicologia, contendo essa realidade animal para a realidade do anjo. Nessa realidade, nessa fase, dessa primeira fase de amor, não havia essas reflexões. O que era a felicidade? Gozar, satisfazer. O instinto gerava uma pressão, eu quero comer, eu como. Quero praticar o sexo, pratico. Eu quero realizar a guerra, vou lá e venço o outro. Eu quero dominar o outro, vou lá e faço. É uma fase de catarse, sem qualquer reflexão, onde a minha felicidade está restrita à realização de realidades materiais da vida, horizontal, dentro dessa realidade agressiva. Então é um prazer egoísta, onde não há na proposta de Jesus, a consciência ela tem duas etapas primordiais para Jesus. O amar ao próximo como a si mesmo, na proposta de Jesus. A primeira etapa é a reflexão. Trabalhando essa realidade num alto amor, a partir de uma lógica de alto amor, aí eu vou para a segunda etapa do processo consciencial, que é a consciência empática. Eu preciso olhar profundamente para mim para que eu enxergue o outro. Porque se eu não me trabalho enxergando a mim mesmo numa lógica de amor, eu não vou ver o outro, eu vou me ver no outro. E o que eu não destruo em mim, eu vou destruir o outro. Então não tenho consciência empática. Jesus trabalhou isso o tempo inteiro. Ele estava com a adúltera, em meio à praça. É trazida a mulher, aquela mulher, ela era considerada adúltera, mas Humberto de Campos diz que ela tinha dois namorados, não era uma meretriz. É porque ela tinha dois namorados. Se fosse, imagine se fosse hoje. Não ia ter ninguém vivo. É porque ela tinha dois namorados. Aí ela foi na feira, porque a mãe dela era cega, que ela cuidava de uma velhinha. Ela chega na feira com um punhado de moedas, pouco dinheiro, e tentando comprar o alimento que ela tinha que comprar, com muita carência ali para a senhora que ela cuidava. Chega um jovem e tenta assaltar ela. Ela, muito corajosa, foi às vias de fato com o jovem e caiu brigando com ele no meio da feira. Aquela briga toda. A feira, os fariseus estavam ali, sabia que ela tinha dois namorados, e vendo ela brigar com um bandido. O bandido levanta, porque todo mundo conhecia ela. É a filha da senhora cega da aldeia. O jovem levanta e sai gritando, porque ela conseguiu defender as moedas. Ele ficou com raiva, viu que não ia conseguir roubar. Aí ele levantou e saiu. Matem a adúltera, apedrejem a adúltera, para se vingar, porque não conseguiu colimar o roubo que ele queria. Aí os fariseus estavam lá, aproveitaram, a gente já conhece, sabe que ela tem dois namorados, pode levar. Nessa hora Jesus estava na cidade, chegou lá. Aí botaram ela na praça. Aí aquelas perguntas que eram a pergunta roubada, né? O que eu respondo, eu vou me prejudicar, dependendo da resposta. E todo mundo fazia essas perguntas roubadas para Jesus, né? Ele estava lá, trouxe a mulher e perguntaram para ele, e aí Jesus, a gente mata a mulher ou você vai liberar ela? Ele já era conhecido. Se ele mata a mulher, na lógica selvagem da lei de Italião, que era a lei do momento, ele ia pactuar com assassínio, com agressividade. Se ele libera a mulher, ele ia pactuar com a prostituição. Queriam pegar ele. Então essas perguntas não eram por acaso. Jesus, como era consciência cósmica, nível de consciência cósmica,
Ele olha para aquela realidade. O que estavam fazendo com aquela mulher? Estavam projetando nela. Os instintos agressivos, a sombra, foi refletida naquela mulher. Jesus sabia disso, tinha uma psicologia. Aí ele faz uma sessão de psicoterapia de grupo. Fala, estou vendo aqui o movimento do grupo. Como um psicólogo sábio, ele abaixa, caladinho, não responde nada da pergunta. E aí, eu mato a mulher ou libero? Ele abaixa e começa a escrever na areia o defeito de cada um que estava ali na roda. Em silêncio. Olha só essa atitude. Se eu escrevo, eu chego aqui e faço uma lista de defeitos, pegando o defeito de cada um que está aqui nessa sala, é de extrema caridade, porque é só você que vai saber. Quando você olhar, ele viu, sou eu, me descobriu. Mas eu não te exponho, eu não aponto o dedo, eu não faço julgamento. Percebe a postura amorosa de Jesus? Aí ele faz uma lista, na areia, adúltero, ladrão, assassino, que era todo mundo que estava com a pedra lá. Aí ele vai e abre a lista, aí a pessoa vai lá, ele me viu. Aí os mais velhos primeiro, porque tinham mais soma de culpa. Largaram a pedra. Aí ele fala, quem tiver sem pecado, olha a lista aí e pode matar a mulher. Ele quebra a projeção. O que vocês estão vendo na mulher? Vocês mesmos. Aí ele traz a libido que estava na mulher para a lista. Quebra a projeção. Como é que vocês estão querendo matar essa sombra se vocês trazem uma sombra? É um psicólogo. Ele traz a sombra à consciência. Quando ele faz esse movimento, aí os velhos vão saindo primeiro, largando as pedras. E por último, os mais novos. Aí ele se dirige à mulher e fala, vai, não peques mais. Em uma sessão de psicoterapia de grupo. Dentro dessa proposta, o que ele está fazendo aqui? Gerando consciência para eliminar a primeira fase do amor. Esse amor agressivo, inconsciente, que gera esse fenômeno projetivo. Que ele não tem consciência empática. Que quer destruir lá fora o que está carregando aqui dentro. Toda a realidade agressiva. Fica um prazer egoísta. Vamos matar essa mulher. Que a gente se livra dela, a gente purifica essa sociedade, que na sociedade sou eu. Eu vou comer, eu tenho que lavar minhas mãos. Aí surgem os rituais, os mecanismos de defesa neurótica. Como é que tu senta, come e não lava as mãos? É uma neurose. Está lavando o quê? A sombra psicológica. Está projetada na mão. É a persona do Jung. A persona do religioso. Eu tenho que comer de branco. Porque eu estou branco por fora para poder aliviar neuroticamente a sombra suja que eu carrego dentro de mim. E Jesus já falava disso. São túmulos. Não é assim? Túmulos de mármore por fora e trazem o lodo e a corrupção internamente. É o fenômeno psicológico dessa fase. É um ser inconsciente. Por ser muito inconsciente, não tem a consciência empática. Eu só desenvolvo consciência empática se eu tenho consciência reflexiva. Ou seja, eu preciso amadurecer psicologicamente para amar. Eu não tenho como enxergar ao outro sem ter autoconsciência. Porque se eu não tenho autoconsciência, eu me projeto no outro e a gente vira um só. O teu mal é o meu mal. A tua destruição é a minha destruição interna, eu me libero neuroticamente de maneira mentirosa para mim mesmo. Ela chama que é uma psicologia que vive do queixo para baixo. Ela vive para satisfazer os chakras de baixo, os chakras, no conceito espiritual. Comer, chakra básico, vai satisfazer essa realidade. A agressividade, esses chakras mais aterrados. Então fica um espírito que vive daqui para baixo. Para aqui não tem prece, não tem oração, não tem meditação, não tem reflexão. É um animal no corpo de um homem ou de um indivíduo. Que não é muito diferente de hoje. É a primeira fase desse prazer. A satisfação dos instintos é a meta a alcançar. Comer, dormir, praticar o sexo. No caso do homem moderno, que é esse homem também animal, pagar as contas, viajar, sair no Instagram e viver esse horizontal da vida. Não tem prece, não tem oração, não tem consciência empática de olhar o outro, não tem reflexão. É igual um animal. Porque se eu não faço reforma íntima, o que eu estou sentindo? Por que o outro me agrediu? Por que eu estou sofrendo? Quando eu começo a me perguntar, é reflexão. Eu fazer reflexão é isso. Eu acho que eu tenho depressão, eu fico triste demais, eu tenho raiva demais, eu vou no psicólogo para reflexionar.
Aí eu vou para a psicologia espiritual. Aí eu começo a desencadear homos espirituais. Ou o homem psicológico, o indivíduo psicológico. Alterna entre o gozo e o cansaço. Eu quero ser feliz, então eu vou gozar no nível do corpo, fazendo catarse, sexo, comida, viagem, compra, no prazer, nesse tipo de prazer, nessa primeira fase do amor. Gozo, fico cansado, exaustão. Está satisfeito da vida, está pleno, está feliz? Não, estou só cansado. O vazio continua, que é no nível do corpo. Não estou trabalhando a alma. A alma é a energia da alma, corpo é a energia do corpo. Então isso não vai nutrir. Isso vai gerar frustração. Nossa, eu gozei tanto. A Joana até fala assim, ninguém se sente pleno por ter gozado tudo. Ninguém se sente pleno por ter gozado tudo. Então a gente tem essa fantasia, queria aquela mulher linda, aquele carro maravilhoso, e fazer a viagem. Aí tem, acabou, perde a graça. Aí tem que arrumar outra para poder gerar satisfação. Porque gera uma frustração, está no nível do corpo. Então gera um arrependimento, não dá plenitude. Tem sempre uma crise interna. Então fica uma satisfação no nível físico, que leva à exaustão das funções, porque você vai desgastar a energia vital, exagerando toda essa realidade, e dentro dessa pegada, a vitalidade vai por terra, e não sobra energia compatível para os trabalhos de doação espiritual. É incompatível. Porque não tem energia para isso. Nessa realidade, o indivíduo evolui impulsionado pela insatisfação e pelo cansaço. Não é pelo amor, não é pela plenitude. Nossa, eu estou motivado, que eu fui ao centro, assisti uma palestra, fui no psicólogo, entrei em contato comigo, eu estou me sentindo tão leve, minha vida mudou. Não é cansaço. Você sente uma plenitude, uma satisfação, e aquilo não tem volta. À medida que você vai conquistando, você até experimenta o cansaço. Mas é cheio de sentido. Nossa, eu passei o dia no centro trabalhando, estou tão cansado, mas aí você vai dormir e parece ter uma chaminha. Uma satisfação lá dentro. É diferente. Tem um sentido profundo. Aqui nessa realidade, o indivíduo fica o tempo inteiro insatisfeito. E é necessário que fique. Porque se não tivesse insatisfação, ele não caminha para o psicológico. Se ali tivesse o estômago da alma estivesse satisfeito, ele ia ficar lá. Nós íamos ficar lá. Gozando, monomaníacos nesse prazer. Como a Joana fala. Dentro dessa realidade, ele evolui impulsionado que esse lugar aqui não está bom. Eu já guerreei tudo que eu tinha que guerrear, matei tudo que eu tinha que matar, e eu ainda continuo triste, insatisfeito, sem me completar. E começa um movimento que vai motivar a partir desse cansaço. Muitas vezes, essa lógica desse amor, essa primeira fase do amor, esse amor egoísmo, esse amor posse, esse amor fisiológico, esse amor sensação, o indivíduo, ele deseja receber, muitas vezes, mas ele faz mecanismos psicológicos que ele passa uma maquiagem que quer contribuir, mas no fundo ele quer receber. Ele quer ter um ganho neurótico com isso. É como se Ana Teresa me chamasse para fazer a palestra, e eu falo, não, eu vou lá, é uma oportunidade espiritual que eu vou me doar, e no fundo eu queria mesmo é receber elogio. Então eu aparento querer contribuir, mas para ter uma satisfação psicológica. Isso está muito ligado a essa fase. É um ganho neurótico. Então você não está indo por um processo interior, no qual você vai abrir mão de tempo, trabalho, para preparar a palestra, para estudar, para ter uma troca, para ter uma doação, para ver como é que você reage a todo aquele processo, para lidar com os desafios, as obsessões, porque tem muita obsessão. Para você fazer um seminário como esse, você enfrenta as trevas, que são contra esse processo. Aí você não dorme, aí vai, o avião atrasa, aí o carro quebra, e ali tá. E você tem que ir em prece, fazendo esse trabalho, porque está te chamando, vem para cá, você não vai caminhar. Eu te conheço, de outra vida. Então fica aquele processo te chamando para você fracassar. Se você vai no ganho neurótico, você vai ficar enfrentando tudo isso? Claro que não vai. Você vai vir em 2 palestras e acabou. Não, já apareci lá no site. Para mim está suficiente. Então você não vai continuar, porque a luta é árdua, é um processo interno. Não tem esse ganho e não é imediato. Esse ganho vai vir de uma vida de dedicação. De uma vida de entrega, repetindo, se entregando ao trabalho, ao seu trabalho, à sua individuação, ao seu processo, seja na palestra, na mediunidade, e sofre, e chora, e tem os ataques, e tem as dificuldades, chora, respira, levanta e vai de novo. E sempre em continuidade, sem esmorecer.
E vai fazendo esse trabalho. Quando é essa fase do amor, não tem isso. Se eu não tenho ganho neurótico, eu largo logo. Ah, fui lá, ninguém gostou. Ou fui lá, esse ganho pessoal, individual, egóico. Ah, não me colocaram no quarto que eu queria, não vou mais, não volto em João Pessoa. Então você não está querendo fazer palestra, está querendo viajar. Então você começa a olhar essa lógica de vida. Quando você começa a olhar isso, esse tipo de amor quer esse ganho neurótico. Então ele maqueia uma contribuição que na realidade ele quer ter um ganho. Isso não é amor empático, não é a proposta de Jesus. É o amor neurótico. Quer satisfazer-se sempre, embora dê essa impressão de agradar. Então fica uma psicologia saturada de sintomas neuróticos, no qual o indivíduo não consegue se liberar. Esse amor marca essa fase. É aquele animal que agora está, aquele homem, o indivíduo, que está dedicado àquela realidade biológica, e ele vai começar a ter que fazer uma luta interna, a luta interna que Joana fala, das duas naturezas, a natureza espiritual lutando contra essa natureza animal, e ele vai precisar agora começar a estruturar propostas que André Luiz chama de higiene da alma. Para quando ele sai do animal, sai todo sujo, como alguém sai de um pântano. É o filho pródigo voltando para casa, como se estivesse nos porcos. Aí ele volta descalço, com a roupa rasgada, sem dinheiro. É a saída. Saída do meio dos animais, da realidade animal. Aí ele chega para encontrar esse Senhor. Aí o Senhor começa a dar dignidade quando ele chega a essa casa. Aí dá a capa, dá o anel, coloca o chinelo, sai da tua baixa autoestima, tu é um igual. Só que tu vai ter que ter uma entrega ativa para a vida, diz o Senhor. Tu é o dono da casa, tu vai poder usufruir essa casa, mas a partir de uma postura ativa. Surge uma necessidade primordial para higienizar essa energia animal. E André Luiz chama essa energia de religião. É a religião que tem essa função. É justamente na religião que eu tiro a ganga, o lodo, dessa realidade que me puxa para baixo para vir ver essa monoideia do prazer. E ela começa, como tudo que começa na vida, agressiva, primitiva e cheia de medo. Formando uma realidade muito importante para nós.